Queridos amigos, é sempre uma alegria esse nosso reencontro, mesmo que seja por essa forma mais moderna de encontro, né, que é virtualmente. Não esqueçamos nunca que, mesmo assim, continuamos unidos e ligados à nossa casa, tá? Nesse momento, através das nossas vibrações, das nossas orações, do nosso envolvimento em todos os estudos que nós fazemos. Então, por isso, é muito bom. E estudar a doutrina espírita, não existe nada melhor do que isso, principalmente nesse momento de dificuldade pela qual nós estamos passando, esse aprendizado grande que tem sido a pandemia para todos nós, né? Podemos usá-lo não dessa forma como se vê aí pessimista, não, mas de uma forma otimista, sabendo que tudo isso é a renovação do nosso planeta, é a nossa melhoria, é o nosso progresso, é a infinidade de oportunidades de trabalho que estão sendo oferecidas a cada um de nós, tá, nesse momento. Quantos já fomos convocados ao trabalho no bem? Quantos já fomos convocados aí ao auxílio ao nosso semelhante? E se não fomos, é porque não prestamos atenção nos chamamentos. Então, é sempre bom nós estarmos atentos para colocar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita passa para cada um de nós. É uma coisa muito interessante, né? Quando nós vemos o quanto se escreveu até hoje sobre Jesus. Né? Segundo algumas pesquisas feitas, tá? Talvez a maior de todas as bibliotecas na face da Terra, não sabemos se é nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar da Europa, tá? Ela não teria acomodação suficiente para tudo aquilo que já foi escrito a respeito de Jesus. Então, se fala muito, se escreve muito, desde as coisas mais simples e belas até as coisas assim mais estranhas, estapafúrdias até, podemos dizer, a respeito de Jesus. Mas uma coisa chama a atenção de todos nós. E Jesus, será que ele mesmo falou de si próprio? Será que ele falou alguma coisa sobre ele? Porque nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos, o tempo todo, nós vemos os ensinamentos dele, nós vemos ele falando muitas das vezes da relação dele com o Pai, aquele que o enviou e tudo mais, né? Ressaltando aí várias vezes, né, a necessidade de se cumprir as profecias e tudo. Mas como é que ele falava dele mesmo? Será que nós iríamos encontrar isso? Tá? E pesquisando nos evangelhos, nós vamos realmente encontrar lá no Evangelho de João, por diversas vezes, Jesus falando dele mesmo. Tá? Então, por isso, o título do nosso estudo é Eu Sou. Por quê? Porque é a forma como ele vai falar de si próprio. Né? E ele começa lá em João, capítulo 6, versículo 35, ele nos diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aí nós vamos ver uma coisa muito curiosa. A gente sempre costuma falar que Jesus se utilizava muito, tá, das coisas do dia a dia à sua volta. Né? Nós sabemos que o pão, né, talvez um dos alimentos mais antigos da humanidade, é o pão. Né? E quando nós analisamos, pão é pão em qualquer lugar na face da Terra. Né? É sempre a mesma mistura. Existem as variantes, logicamente, mas o pão básico, né, aquele quase que do nosso dia a dia, esse é igual em qualquer lugar. Tá? Ou seja, é aquela mistura de farinha com fermento, sal e tantas coisas mais, e pronto, está feito o pão ali. Então, ele mostra primeiro, né, nessa comparação dele com o pão, tá? Ele vai mostrar a eternidade dele. Tá?
Por quê? Porque o pão, vamos dizer assim, poderíamos dizer até que é eterno, né? Em função dessa existência tão longínqua do pão, né? E, segundo, ele vai mostrar o quê? Que ele é essencial para todos nós no dia a dia. Porque dificilmente nós deixamos de comer pão todos os dias, tá? Mesmo que seja nas suas variantes, mas estamos comendo pão. Então, faz parte da nossa alimentação diária o pão. E lembrando ainda, né, que quando ele diz assim, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha, lembra lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Olha como é que ele usa 2 vezes a mesma coisa. Tá? Mas por quê? Porque ele, ó, quem crê em mim, tá? Quem crê em mim e quem vem a mim. Então, isso daí, Jesus, nessa comparação com o pão, tá? Com essa comparação com o pão da vida, né? Ele está trazendo para nós, tá? Exatamente o quê? Né? A importância dele, tá? Nas nossas vidas, a importância de nós realmente o seguirmos, de nós realmente termos Jesus no nosso coração o tempo inteiro. Assim como nós temos o pão diariamente, nós também temos que trazer Jesus diariamente junto de nós, né? Porque quanta fome nós temos, né, de melhoria da vida à nossa volta, né? Quanta fome nós temos, né? Quanta sede nós temos também, né? De querer ver o mundo melhor, o mundo transformado, o mundo sem essa violência toda que nós estamos vendo hoje, né? Sobre esses desmandos todos que nós estamos vendo. Isso é uma fome interna nossa, né? É uma sede que nós temos desde o dia que nós conhecemos Jesus, porque ele passa a fazer indiretamente dentro de nós, com que nós tenhamos, né, essa vontade de fazer com que o mundo melhore, com que o mundo progrida, né? E ele continua, ainda em João, capítulo 6, mas agora no versículo 48 e 49, ele volta a dizer, eu sou o pão da vida. E aí ele complementa dizendo, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O que ele quer dizer com isso daí? Né? Que ele está se referindo ao Êxodo, né? Lá atrás, né? No Êxodo, quando os judeus errando pelo deserto, caiu o maná, eles comeram o maná, mas todos morreram. Tá? Todos eles pereceram, porque é a coisa natural para todos nós. Então, o que ele mostra aqui, nesse momento, para nós, tá? É o quê? Se você só se alimenta, tá? De forma material, tá? Você está alimentando seu corpo. E é muito justo, porque nós temos que preservá-lo. É o nosso instrumento de trabalho, é o nosso instrumento de renovação. Então, temos que ter todo carinho com o nosso corpo, cuidar dele com o maior apreço possível, tá? Para preservá-lo o máximo que nós podemos. Mas nós vamos morrer. Né? Nós vamos morrer. E isso mostra o quê? A alimentação, as coisas materiais são importantes, são, tá? Mas as coisas espirituais são muito mais importantes. Tanto que, logo a seguir, né, no versículo 51, ainda desse capítulo 6, ele mais uma vez se compara ao pão e fazendo menção ao maná, indiretamente, quando ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Olha a comparação que Jesus faz, né? Primeiro ele diz, eu sou o pão da vida. E depois ele diz, eu sou o pão vivo. Ou ele era o pão vivo. Ele desceu realmente, né, das esferas celestiais, tá? E veio até nós. E o que significa se alguém dele comer, ou seja, desse pão vivo, se alguém comer desses ensinamentos,
viverá eternamente. E aí, muitos perguntarão, ué, mas a doutrina espírita não prega que nós somos imortais e tudo mais? Prega, exatamente, mostra, né, na realidade, para todos nós que somos espíritos imortais em evolução. Mas, quando ele fala, os morreram, tá? São aqueles, olha, tanto que ele diz, eu sou o pão da vida, tá? E morreram. São aqueles que morrem para a vida. Quem são esses que morrem para a vida? São exatamente aqueles que se dedicam somente às coisas materiais, que se dedicam somente ao dia a dia, às futilidades, às inutilidades do dia a dia. Esses são mortos-vivos. Tá? O que eles produzem de bom? Né? Nada. Tá? O que eles produzem para si próprios, para melhoria interior de cada um? Absolutamente nada, porque estão preocupados demais com as coisas materiais. Então, nós poderíamos dizer, são aqueles mortos-vivos. Tá? Vivem fisicamente, mas não vivem para a sociedade, para a família, para o bem-estar comum. Tá? Já morreram em relação a isso. Por isso que, quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Por que isso? Porque a partir do momento em que você, né, começa a assimilar, tá, esse pão, né, que Jesus é aquele pão que não vai alimentar o nosso corpo. Jesus é aquele pão que vai alimentar a nós espíritos. Tá? Nós espíritos é que vamos nos alimentar desse pão. Por quê? Porque esse pão é aquele pão, né, que faz com que eu, espírito, me fortaleça. Eu, espírito, né, possa ter forças para enfrentar as minhas dificuldades. Né? Quando nós vemos, né, os ensinamentos de Jesus, o quanto ele nos dão de suporte na vida, o quanto ele nos dão de orientação, o quanto eles nos dão, tá, de rumo a seguir dentro das nossas vidas para essa viver eternamente, ou seja, viver em felicidade, viver em alegria, viver podendo ajudar ao seu próximo. Esse sim é que é o verdadeiro sentido desse pão da vida que Jesus é. Né? Então vejam que ele se classifica 3 vezes como pão da vida. Né? Aquele que vem a ele não terá fome nem terá sede. Né? Aqueles que comeram somente o pão material, esses já pereceram, né? E ele mostrando que quem comer este pão, ou seja, quem alimentar, você, espírito, se alimentar nesse pão, você terá a vida eterna, como se diz, porque você terá sempre novos horizontes à sua frente, você terá sempre novas oportunidades de servir e de trabalhar. Né? Continuando, né, mais adiante, no capítulo 8 de João, versículo 12, tá? Jesus nos diz assim, eu sou, olha mais uma vez o eu sou aí, né? Pela 4ª vez ele está dizendo, né? Eu sou agora a luz no mundo, do mundo. Tá? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, novo ensinamento. Né? Muitos, infelizmente, acham que pedem essa luz a Jesus, mas esquecem de trabalhar por ela. Tá? Ela, a luz de Jesus, está iluminando todos os caminhos, os nossos caminhos, os caminhos de todo mundo. Tá? O problema é que nós, muitas das vezes, não enxergamos isso. Nós não conseguimos ver esse caminho. Tá? Não, ou seja, a luz, nós não enxergamos essa luz, porque estamos o quê? Cegos pelo egoísmo, pela vaidade, pela ignorância, né, do conhecimento, pela prepotência, pela arrogância, por tantas coisas erradas como nós fazemos, pelos preconceitos, né, que hoje existe tanto por aí. Né? Tudo isso são véus colocados
na nossa vista que não deixa com que nós enxerguemos essa luz que Jesus coloca para todos nós, né? Então, quando nós começamos realmente esse estudo, tá, dos ensinamentos morais de Jesus, quando nós começamos a colocar em prática cada uma dessas coisas, né, que Jesus coloca para nós, tá, nós começamos a enxergar essa luz no caminho, nós começamos a ver tudo isso, né? Então, vamos lá, né? A parábola do samaritano. Quando nós deixamos de ser, né, o sacerdote ou o levita, né, que passa pelo seu semelhante e não presta alguma coisa de bom a cada um deles, nós continuamos nas trevas. Mas quando nós paramos para ver a necessidade do nosso irmão, a necessidade do nosso semelhante, imediatamente essa luz de Jesus, né, começa a clarear o caminho. Que caminho é esse, né? O caminho que nos leva ao quê? À nossa melhoria, ao nosso progresso, à nossa evolução. Então, e quantos ensinamentos de Jesus estão aí para cada um de nós, né? Vamos lá, parábola do semeador, né? Aquele que semeia saiu a semear. Então, veja, quando nós fazemos igual o semeador, não esperamos ordem, não esperamos nada na nossa vida que nos dê oportunidade de fazer isso. Não, saímos do nosso imobilismo, saímos do nosso comodismo, levantamos e vamos em frente, saímos a semear. E o que é essa semeadura? Levar a palavra amiga, transmitir aí através das mídias todas que nós temos, né, como essa que nós estamos utilizando agora, como é um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, ou tantos outros, um Twitter e tudo mais. Quando nós saímos em campo nessa mídia toda, né, levando um ensinamento de Jesus, levando um bom exemplo, propagando um bom exemplo, olha quantos bons exemplos nós estamos tendo aí, bons exemplos nós estamos tendo aí durante essa pandemia, né? Quantos são aqueles que não têm nada, são verdadeiros representantes lá do óbolo da viúva, né? Aqueles que estão tirando de si para dar para os outros dentro das comunidades. Quantos está acontecendo isso? Quantos estão dando, e quando damos de si, não é sempre, não é só de forma monetária, de forma material. Não, quando você abre mão da sua ociosidade, quando você abre mão do seu comodismo e utiliza o seu tempo, você está dando de si. Você está dando o seu tempo em prol do seu semelhante, levando o quê? O ensinamento, a palavra amiga, fazendo aí esses movimentos todos, arrecadação de roupa, de mantimentos, isso e aquilo e tudo mais. Olha, quanta coisa boa nós podemos fazer, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Colocando a luz de Jesus no mundo, né? Colocando a luz dele junto de cada um de nós para, nesse momento, nós podermos, então, clarear o caminho de outras pessoas. Além de clarear o nosso, clarear o outro. Porque o bom exemplo, ele sempre será seguido, ele sempre tocará alguém, né? E vamos em frente, né? Porque Jesus tem muitas comparações ainda para nós vermos, né? Mais adiante, já lá no capítulo 10, no versículo 7, né, Jesus vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez aí, nós vemos Jesus utilizando, né, os símbolos naturais daquela época, né? E até hoje, se nós formos toda aquela área lá por onde Jesus andou, nós vamos encontrar lá as ovelhas, continuam sendo uma grande criação lá, e a porta, né, a porta do redil, a porta aonde você guarda as ovelhas.
E Jesus então diz: eu sou a porta, tá? A porta das ovelhas. Tá? E por quê? Porque a porta é aquela que dá a segurança às ovelhas. Né? E não esqueçamos que lá no sermão, o que ele falou? Cuidai de entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que leva à perdição. Então, veja, quando ele falou, cuidar de entrar pela porta estreita, e aqui ele diz, eu sou a porta, tá? Então, ele está mostrando que o caminho para chegar, para passar nessa porta, é por ele. Tanto que logo a seguir, no versículo 9, ele volta a se comparar. Ele diz, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, olha coisa interessante para todos nós. Né? Ele lá atrás diz, cuidai de entrar pela porta estreita. Né? E aqui ele diz, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então, ele está dizendo bem claro, cuidai de entrar através dele, através de Jesus, que é a porta estreita. Né? E é bem estreita. E por que nós dizemos que é uma porta muito estreita? Porque olha o quanto nós temos que emagrecer, né, moralmente para passar por essa porta. Porque nós falamos de Jesus, estudamos Jesus, adoramos Jesus, nos dirigimos a Jesus em oração e tudo, mas fazemos o que Jesus falou para nós? Tá? Fazemos realmente. Desbastamos em nós esse excesso de gordura moral que nós temos, de erros, né, de defeitos, tá, para poder passar por essa porta. Tá? Vamos lá, né? O que nos diz Jesus, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que falar mal do seu irmão merecerá ser condenado. Será que nenhum de nós, hoje, já não fala mal de ninguém? Será que nós não emitimos palavras desairosas a respeito, aí, por exemplo, dos nossos políticos, né? De todos aqueles que estão envolvidos na violência? Tudo. Então, veja quantas vezes, né? Quantas vezes fazemos uma crítica, né? Quantas vezes fazemos um comentário desairoso, até mesmo contra um companheiro da nossa casa espírita. Né? Falando, não, mas ele é assim, ele é muito isso, ele é muito aquilo, não sei mais o quê. E o que você está fazendo para melhorar aquele companheiro? Não, ele tem um gênio horroroso. O que você está fazendo para melhorar aquele gênio dele? Né? E nós estamos ali, a primeira oportunidade. E uma coisa muito curiosa, né, quando nós falamos mal dos outros, nós dizemos assim, fulano, tá, eu já até o perdoei por aquilo que ele me fez, mas eu ainda guardo uma mágoa muito grande no meu coração. Então, não perdoou. E tanto é que, quando você lembra disso, pois é, porque naquela época ele fez isso, 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 isso. Olha você falando mal daquele companheiro aí. Tá? Seguimos Jesus? Pelo visto, não. Né? Mas você pode dizer, não, mas eu mantenho de Chico, né? Eu não tenho copo d'água, mas eu fecho a boca para não falar nada. Tudo bem. Mas e aí? Vamos lá, Jesus nos fala de novo, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que olhar com maus pensamentos já cometeu adultério. Tá? Então, quantas vezes nós olhamos para o nosso semelhante com maus pensamentos? Desde a forma dele se comportar, da forma dele se vestir e tantas coisas mais. E nós não emitimos verbalmente
o nosso pensamento, mas já pensamos. Então, estamos seguindo Jesus? Não estamos. Veja como é difícil passar por essa porta, né? Como é difícil passar por essa porta que é Jesus. Porque seguir os ensinamentos dele sempre foi muito difícil, né? Se alguém vos bater na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Tá? E qual é a sua reação? Não leva o desaforo para casa. Não, não vai ficar sem resposta isso daí. Tá? E nós vemos quantas tragédias, né, entre aspas, nós vemos acontecer no dia a dia aí, né, quantas mortes, quanta violência nós vemos, exatamente por quê? Porque eu não levo o desaforo para casa. Tá? Então, vejam, é difícil sim, mas não é impossível. Nós temos que tentar. Nós temos que tentar exaustivamente, né, seguir a Jesus. Né? Continuando, então, aí ele, já que ele falou na porta, né, e das ovelhas, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais à frente, isso está em João capítulo 10, versículo 11. No versículo 14, ele volta a dizer: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Olha que bonito, né? Primeiro ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Né? E muitos acham que ele foi, né, para o sacrifício, né, para a crucificação e tudo, que isso seria a nossa redenção. Não. Né? Ele ali fez, talvez, o maior gesto que ele poderia fazer em prol do nosso aprimoramento. Ou seja, né, não revidar, né, as acusações. Nada. Jesus não revidou absolutamente nada do que fizeram para ele. Aceitou, né, pacificamente. Foi um exemplo de ponta a ponta como nós devemos nos reagir. Né? O mal é responder o mal com o bem. Tá? Mesmo assim, vejam que lá no final, o que ele faz? Ainda pede ao Pai que perdoasse a todos nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Né? Quantas vezes nós já usamos esse ensinamento dele para nós? Né? Quanto? Então, quando ele diz, né, que ele dá a vida pelas ovelhas, ele deu essa vida para servir de exemplificação para nós. Né? E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Né? As minhas ovelhas me conhecem são exatamente aquelas, né, que conhecem o bom pastor, né? Conhecem aquele pastor. Somos nós que já somos cristãos, que já estamos tentando seguir, colocar em prática todos esses ensinamentos. Tá? Todos esses ensinamentos que Jesus passou para nós. Né? Indo mais adiante, né, já lá no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, Jesus já muda para uma outra coisa, tá? Dentro do linguajar da época em que ele esteve entre nós. Quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha, mais uma vez, a coerência dele, né, com quando ele falou lá do pão vivo, né, tá? Que se alguém dele comer, viverá eternamente. Tá? Então, vejam que há essa coerência de Jesus aqui, quando ele nos fala, né? Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ou seja, porque todos nós que cremos em Jesus, né, e não basta ser aquela crença só da boca para fora. Né, porque isso nós já fizemos durante muito tempo. Né, durante esses milênios que passaram aí, tá, nós já fizemos isso séculos e séculos e mais séculos, seguindo, né, aos diversos credos cristãos
pelo qual transitamos aí, nós fizemos isso. Eu creio em Jesus. Né? Então, íamos lá, assistíamos ao culto religioso do credo que seguíamos naquela época, mas o que fazíamos na prática? Né? Saíamos do culto muitas das vezes, nos reuníamos na porta até do templo religioso, as mulheres para comentar o dia a dia, para fazer os comentários desairosos, às vezes, sobre a forma de se vestir de uma, de outra, não sei mais o quê, ou comentar os acontecimentos do bairro ou da sociedade. E os homens, o quê? Para discutir política, para discutir futebol, para discutir os seus interesses financeiros, materiais. Tudo aquilo que nós escutamos nas pregações dos sacerdotes de qualquer religião, tá? Ficávamos admirados, achávamos uma maravilha, mas não seguíamos nada disso aqui fora. Tanto é assim que vejo que os antigos, as grandes fortunas antigas, ficavam o quê? Sempre para as religiões, para o quê? Para que se oficiassem cultos para salvar aquela alma, né? Para que aquela alma saísse do purgatório, fosse para o céu, ou saísse do inferno, seja lá em que lugar estivesse. Né? Mas era para isso, porque no íntimo nós sabíamos o quanto nós tínhamos errado. Né? Nós sabíamos o quanto nós estávamos mortos para a vida eterna, dada essa ensinada por Jesus. Né? Tanto que ele vê. Então, aquele que crê em mim não é só a crença da boca para fora, né? É a crença interior. É aquela crença em que você tem certeza absoluta que você está no caminho do bem, está seguindo esse caminho o tempo inteiro. Tá? Tanto é assim que logo a seguir, né, lá em João capítulo 14, versículo 6, nós vamos encontrar ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha só, está mais do que claro. Né? Eu sou o bom pastor. Todo aquele que entrar em mim, salvar-se-á. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Tá? Aonde foi mais? Então, vejam que eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então, Jesus está indicando, um monte de seta no caminho, indicando para ele. Então, por isso ele diz, eu sou o caminho. Tá? Eu sou o caminho. Ou seja, ele é o caminho que leva à porta, ele é o caminho que leva ao bom pastor, ele é o caminho que leva à ressurreição. Né? E o que é essa ressurreição? É nós acordarmos para a vida. Tá? É nós sairmos, né, daquele marasmo em que nós nos encontrávamos. Né? Tanto que nós vemos muito bem isso, né, quando Jesus, né, chega até onde Lázaro estava sepultado, né, em que ele fala 3 frases muito interessantes para todos nós, que já foi, inclusive, análise de Emmanuel e de outros autores, né, para todos nós. A primeira coisa que ele faz, retirai a pedra, né, a pedra que estava sobre o túmulo. Então, é a primeira coisa. É a primeira coisa que nós temos que ter, né? Retirar a pedra que está nos nossos olhos, a pedra que não nos deixa ver essa luz da vida que ele mostra, né? Esse caminho que ele está mostrando para todos nós. Né? Segunda frase de Jesus, desatai-o, né? Porque os mortos eram envoltos, né, em ataduras, aquela coisa toda. Desatai-o, ou seja, livrai-o, deixe que ele fique livre. Tá? De quê? Dos erros, da ignorância, dos preconceitos, do orgulho, da vaidade. Nós temos que nos desatar de tudo isso, desatar do apego aos bens materiais. Tá? E por último, ele diz,
deixai-o sair, saia. Ou seja, sair das trevas para a luz. Tudo isso está aqui nesses ensinamentos que Jesus passou para nós, né, através desse eu sou. Ele está mostrando exatamente isso. Né? Então, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Ele está sendo muito claro para nós. Né? O caminho, tá? Ele já mostrou aí, o caminho da salvação, o caminho a ser iluminado, o caminho que leva à porta da salvação, todas elas, né, fazem com que ninguém venha ao Pai senão por mim. Ou seja, só conseguiremos chegar ao Pai se passarmos por Jesus, se seguirmos esse caminho que leva a Ele. Por quê? Nesse caminho, nós vamos encontrar a verdade. Né? O caminho, a verdade e a vida. Nesse caminho, nós encontraremos a verdade. E que verdade é essa? É que, através do conhecimento da vida, né, dessa vida que ele fala, o quanto nós vamos crescer. Né? O que é a verdade? Né? Vamos lá, 18 de abril de 1857, né? Dia do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Depois, em 1862, a segunda e definitiva edição que nós temos aí. Tá? Então, veja só, O Livro dos Espíritos. Quantas verdades ele trouxe para nós? Quantos entulhos ele tirou da nossa frente? Vamos lá só na parte primeira, quando ele fala de Deus, né? Da infinitude de Deus, né? Infinitamente bom e justo, né? Principalmente isso, né? Bom e justo. Então, tirou da nossa frente aquela falsidade de nós dizermos, né? Não, isso foi Deus quem quis, foi Deus quem fez, está escrito lá por Deus, quem sou eu para me intrometer nos desígnios de Deus? Não, ele mostrou que Deus é infinitamente bom e eterno. As suas leis são eternas. Ele provê a todos nós de tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Tá? Pode parecer, às vezes, difícil, né, certas coisas, entender certas coisas, mas não é. Tudo são providências divinas que estão dentro das suas leis imutáveis, coisa que nós não sabíamos. Né? Outra verdade, né, que nós aprendemos aí, né? A verdade o quê? Da vida eterna. A reencarnação, que Jesus falou para nós quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou isso para nós? O diálogo dele com Nicodemos, né, quando ele fala do nascer de novo, né? O diálogo dele com os apóstolos, quando perguntado sobre Elias, e que ele diz que Elias já veio e fizeram dele o que bem entenderam, e todos entenderam que ele falava de João Batista. Tá? Então, olha aí uma prova da reencarnação. A prova da reencarnação Jesus nos dá quando ele coloca todos os seus ensinamentos no futuro, tá? Mostrando que não era naquele momento, não é exatamente naquele momento em que nós vamos ter as recompensas, vamos ter a nossa melhoria. Não, nós temos todo um caminho a seguir que a doutrina espírita veio trazendo para nós, né? Em cima desses ensinamentos de Jesus. Então, ele é a verdade para nós, né? Ele é a verdade. E essa verdade dele é que nos dá vida, vida em abundância, é que dá a todos nós, né, esse progredir, esse viver para a vida. Né? Agora, os dois últimos versículos aqui, em que Jesus fala sobre ele mesmo, tá? Eu considero, talvez, os mais bonitos. Os mais bonitos, e nós vamos ver por quê. Quando ele diz assim, lá em João 15, capítulo, nos versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, olha que coisa bonita. Eu sou a videira verdadeira. Né? Quer dizer, videira, né? O pé de uva, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, quem cuida dessa videira é Deus. Né?
Então, ele é a videira verdadeira. Então, ele está ali. E aí, então, ele continua dizendo, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz frutos, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Olha, mais uma vez, Jesus dando uma aulinha popular de uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Quem tem quintal, quem tem árvore, quem tem planta, né? Existem duas coisas. Uma é cortar, né? Você cortar alguma coisa numa planta. E a outra é você podar, né? Porque você vê que toda árvore que é podada, ela produz mais frutos. E o que é essa poda? Né? Essa poda são exatamente as dificuldades pelas quais nós passamos. A dor que bate em cada um de nós, né? A dor física, a dor moral, né? Essas dificuldades que nós passamos, né, no dia a dia. Quantos de nós não teve um amigo ou teve um familiar que foi colhido aí, de repente, né, pela Covid, e nós não podemos estar lá presentes para prestar nossa solidariedade e tantas coisas mais. Quanto isso doeu na gente, né? Isso é uma poda. Isso é uma poda. Por quê? Porque essa poda, né, ela significa que quando nós sentimos essa dor dentro de nós, é sinal de que nós estamos evoluindo. Por quê? Porque sentimos a dor de não poder estar junto ao nosso semelhante, de não poder estar junto às nossas amizades, levando o carinho, o conforto, o braço estendido para o apoio naquele momento de dificuldade. Isso mostra que evoluímos, ou seja, estamos prontos para produzir mais frutos. Né? E o que é aquele que corta? Aquele que corta é aquele que, lá atrás, Jesus, num dos ensinamentos, né, ele nos fala, né, são aqueles que serão atirados às trevas, né, onde haverá pranto e ranger de dentes. São aqueles que não é que Deus esteja castigando, não, eles vão lá para esses lugares exatamente para quê? Para que pela dor, pelo sofrimento, pelo resgate, tá, dos erros passados e tudo, ele consiga chegar lá na frente e um dia ser aquele ramo que vai ser podado. Tá? Então, ele vai passar por toda uma dificuldade. É como se ele fosse aquela semente, né, que foi lançada lá debaixo da terra. Olha quanta dificuldade aquela semente tem que passar para ver a luz. Né? Assim somos nós. Quanto disso já passamos lá atrás nas nossas vidas, né? Conseguimos enxergar a luz nisso tudo. E ele termina lá no versículo 5, né, da forma mais bonita que nós podemos ter para encerrar esse nosso estudo, né, nessa época em que devemos tanto a esse mestre querido, né? Quando ele diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Olha a advertência, o chamamento de Jesus. Antes ele fala ali, né? O ramo que não dá fruto, o pai corta. E o ramo que produz frutos é podado para virar mais. Quem é esse ramo? Ele está dizendo aqui, vós sois os ramos, ou seja, nós somos esses ramos. Tá? Então, cuidemos de dar bons frutos. Tá? Por quê? Olha que maravilha. Quando ele diz, nós sois os ramos, né? Todos nós somos os ramos, e ele é a videira verdadeira, olha aonde Jesus se colocou junto de nós, né? Unido, ligado a nós. Ou seja, nós estamos ligados a Jesus, uma irmandade, uma fraternidade impressionante, fazemos parte, né? Estamos ali, ó, ligados demais a Ele. Se o veneramos, se gostamos, se aceitamos e tudo mais, então não está mais na época de nós o magoarmos, não está mais na época de fazer as coisas erradas, está na época de nós prosseguirmos, né? Porque ele termina, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Então, olha só, se alguém permanece em mim,
ligada, né? E eu nele, porque não adianta você estar ligado a Jesus, tá? Mas não permitir que ele esteja ligado a você. Ou seja, está servindo a Deus e a Mamon, né? Nós não podemos mais, não temos mais essa chance disso tudo aí. Então, vamos olhar isso. Ó. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, a ligação íntima, estreita, que Jesus está propondo para cada um de nós. Tá? Ou seja, ali, ó, nos alimentando, ele passa a ser o fornecedor dessa seiva para todos nós, que é o Evangelho. Tá? São todos esses ensinamentos que estão no Evangelho. Então, ele está nos alimentando o tempo todo. Tá? Nós podemos ser aquele ramo que não dá fruto, tá? Ou podemos ser aquele que vai ser podado lá na frente para dar mais frutos. A escolha é exclusivamente nossa. Né? Então, façamos o bem, porque em todos esses ensinamentos, tá? Em tudo aquilo que hoje nós vemos dos ensinamentos dos espíritos superiores, né, através aí do Chico, do Divaldo, do Zé Raul Teixeira e tantos outros mais, tá? Nós vemos uma constante em todos eles. Tá? Uma constante muito grande em todos eles. É o quê? Que sem o trabalho no bem, nós não conseguiremos progredir. Não adianta estudar, não adianta aí nós mergulharmos a fundo, conhecermos muito, né, os evangelhos, conhecermos todos os livros da codificação, se nós não colocarmos isso em prática. Porque é somente nos desbaste das tarefas no caminho do bem é que nós vamos conseguir a nossa evolução. Por isso, né, é que nós encontramos lá a grande máxima da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe, e que muito em breve possamos estarmos novamente juntos fisicamente. Mas, enquanto isso, continuemos todos nós em oração, em vibração, mas mais acima de tudo, atentos o tempo todo para todas as oportunidades de trabalho no bem. Que assim seja.